Pra mim, não tem como o Atlético Mineiro se doar mais pra uma das duas competições. Eu acho que é igual. Gente, vocês não têm ideia do ódio que o torcedor do Atlético Mineiro tem do Flamengo. Porra, a rivalidade é gigante. Muito atleticano gosta do meu trabalho e tal, mas até eu já cansei, eu sou atleticano, o Flamengo roubou o Atlético. Mas é mais por parte do Atlético do que do Flamengo, né? Mas é o que eu tô falando, porque pelo que o Viga tá dizendo, será que o Atlético vai focar mais na Libertadores? Eu duvido. Essa rivalidade... O Atlético vai dar a vida nessa final de eu fui ver... Como o Flamengo também tem que dar. Eu fui ver aquela final daquele brasileiro que teve lá, a terceira partida em Goiânia, foi no Serra Dourada. Foi qual essa? A Libertadores de 81. A Libertadores, né, de 81. 81. Das 4 expulsões. Eu assisti aquele Romualdo, o trio de árbitro. O Reit. Reit era... E Romualdo. Romualdo bandeirinha também. O Reit errou o tempo. Eu falei pra ele, ele fez voltar o jogo. E falo, Flávio, O Reit... Se começou tudo ali o Atlético Mineiro tá totalmente errado. E eu torço pro Galo. Os jogadores do Flamengo, era pro Reit expulsar todo mundo do Atlético Mineiro. Você acha que o Reit acertou naquele jogo? Porra, meu, ele chama os capitões, o Reinaldo dá uma voadora no Zico. O Reinaldo era o capitão. Foi a primeira expulsão. Era pra mandar todo mundo. Aí fica aquele. Parece que isso aquele não existiu, né? O Reinaldo dá uma voadora. Olha o nível dos caras, gente. O Reinaldo deu uma voadora no Zico. Tem uns 5 meses pra assistir esse jogo. Eu vi essa semana. E aí, falar. Calma aí. Que agora é um cara que se identifica com o Galo dando razão pro Reit. Não, tava vendo o jogo todo, assisti o jogo todo. Chama a polícia em volta do campo. E os jogadores do Atlético Mineiro ali tinha que ser todo mundo expulso mesmo. Porque essa é a grande bronca do torcedor do Atlético. Você Calma aí. Você acha que as discussões foram injustas? Mas essa é a principal. A do Éder, Mas essa eles barram. Mas o Éder forçou demais pra ser expulso. Não, mas eles, no lance da expulsão, eles barram no Reit. O Reit vai lá, chama o Éder. Então, por quê? Vocês estão discutindo o jogo que foi 30? Não, mas essa rivalidade. A grande raiva do torcedor do Atlético. Começa dali, né? É isso que eu tô falando. E o próprio começa um ano antes. É raiva hereditária, porque os caras que têm raiva hoje nem eram nascidos. Não, e o próprio Zico, numa entrevista que ele deu pra mim, no meu canal, no Pilhado, ele diz, Thiago, exatamente o que o Vamp tá falando. O Reit chamou eu e o Reinaldo. Eu vi na sequência da voadora, pô. A próxima falta por trás eu vou expulsar. Eu assisti o jogo. E aí vai o Reinaldo, logo depois que ele faz isso, e dá uma voadora por trás do Zico. Verdade. E aí foi aí que começou. Verdade. E aí ele expulsa o melhor jogador do time do Atlético Mineiro, que era o Reinaldo. E olha bem. E o torcedor atleticano tem essa E é o seguinte, os árbitros, eles faziam bandeirinha. Eu vi o trio de arbitragem desse jogo, o Romualdo era bandeirinha. Era uma norma que a Sul-Americana adotou naquela época, inclusive na Libertadores. Olha só, era para economizar. O cara saía fazer 2, 3 jogos. Então um arbitrava, os outros 2 eram bandeira. No outro jogo, eu fiz Libertadores com o Flamengo, aquela Libertadores que o Flamengo ganhou. O Flamengo foi jogar em Barranquilha, era Santos, América, Barranquilha, Santos e Flamengo. 86, né? 86. Não, o Flamengo ganhou 81. Ganhou foi 81. Não, tô falando de um outro. Na Libertadores que o Flamengo estava. E aí, 84. 84. Aí o árbitro do jogo, o árbitro faz o primeiro jogo, e aí ele fazia 3 jogos. Aí ele era o que era sorteado, o primeiro árbitro. No segundo jogo ele já era o segundo auxiliar e sorteava entre os outros 2. E aí no terceiro, o cara que não tinha bandeirado, bandeirava de novo. Agora, Flávio, você que trabalhava na época, o Vamp não achou aquele jogo roubado, eu assisti. E ó, é legal escutar o Vamp, porque o Vamp seca o Flamengo. O Vamp torce pro Atlético Mineiro e pra você aquele jogo não foi roubado. Não. Torcedor do Galo é revoltado. Eu assisti aquele jogo. Você assistiu o jogo todo? Não tem 5 meses, eu botei lá no YouTube e assisti todo, o jogo todo. Tem indicação até do Mauro César Pereira. Eu vi o jogo todo. E o White chama o Reinaldo e o Zico. E na sequência o Reinaldo dá uma voadora no Zico, pô. Na sequência o jogo, sabe aquele jogo? Então um carrinho por trás. Assim, primeiro, não tinha essa frescura de ficar se jogando como tem agora.
O jogo era intenso. O nível dos jogadores era muito alto. E eles estavam no máximo, sabe? Assim, e aí o couro comeu mesmo. E o Wright teve que tomar atitudes. Se eu disser que eu lembro de detalhes do jogo, é tô de sacanagem, né? Claro que não. Mas eu não saí nunca com essa sensação de que houve roubo, nada. Até porque o time do Flamengo era um pouco melhor. Porque o time do Atlético era foda. Cara, era Mas o sensacional. Flamengo é Tanto bem que nós estamos melhor. falando de choque entre Tanto que era o Reinaldo, terceiro pô. jogo. Nossa Senhora. Tanto que era o terceiro jogo, tava tudo empatado. Agora, é que isso aí acontece um ano depois da famosa final do Maracanã, em que foram 3 jogadores do Galo expulsos. Aí coincide esse eu dos não dois. vi. Aí Essa é brasileira, aí é brasileira, é Exato, diferente. exatamente. É esse aqui, o Renato Arraes. Aquele jogo 3-2. O Renato Arraes. Os caras, O Nunes decide o jogo. que o Ah, Nunes não, é decide outro jogo. O Reinaldo faz 2 Esse gols. jogo, o Reinaldo começa a falar palavrão. Não dá pra falar palavrão no ar e tal. E jogaram água. Alguém do Flamengo jogou água no Reinaldo. E a gente entrava no campo, tinha bolo, todo mundo entrava junto. E metia o microfone na boca. Aí já vem Era amigo do aí já vem a Reinaldo. Aí o rivalidade, Reinaldo que o começa a Reinaldo- falar palavrão. Porra, jogaram água nele. Ó, a gente